Portugal aderiu à então chamada Comunidade Económica Europeia no dia 12 de junho de 1985 e começou imediatamente a receber dinheiro europeu para se desenvolver e para deixar de precisar de subsídios a prazo. Acontece que, 36 anos depois, no dia 16 de junho de 2021, o ministro António Costa perguntou à Presidente da Comissão Europeia: já posso ir ao banco para ir levantar mais um subsídio? Acha que a subsídio-dependência se tornou um vício para Portugal? Bom, não classifico o nosso país como subsídio-dependente, como fazem algumas forças políticas. Desde logo porque as políticas de coesão não têm uma lógica de criar subsídio-dependência, têm uma lógica de ajudar os vários Estados-membros a desenvolverem-se. E, por isso, são distintas, inclusivamente, dentro das regiões dos Estados-membros, como acontece também com Portugal. E o caminho que nós temos feito é um caminho de progressivo crescimento e aproximação daquilo que é a União Europeia. Aliás, o nosso crescimento dos últimos 8 anos do anterior governo mostra bem aquilo que foi essa convergência até em termos de crescimento. Nos últimos 8 anos do anterior governo, nós crescemos 10 vezes mais do que aquilo que crescemos nos primeiros 15 anos do século XX. E isso mostra a convergência por força de um investimento que a União Europeia faz neste Estado-membro concretamente, que tem muito a ver com um aspecto que nem sempre é suficientemente valorizado e que é a questão das competências, da formação, da diferenciação. Portugal é um país muito diferente antes de começar a receber fundos de coesão, designadamente em termos daquilo que... Isso é claro, mas eu ia-me considerar um bocado nesta questão. Para já, convém esclarecer que a frase subsídio-dependência não é de outros partidos, é de António Costa Silva, Ministro da Economia do Governo que a senhora integrou no dia 12 de janeiro de 2024, portanto há poucos meses, quando ele disse que estamos muito viciados na subsídio-dependência. Mas com contexto e alertando o professor Costa Silva que aquilo que é o nosso modelo de utilização de fundos, designadamente agora no PRR e com as agendas mobilizadoras, é muito incentivador daquilo que é a independência e não a subsídio-dependência. Deixe-me salientar que 4 dias depois da declaração de António Costa sobre se já podia ir ao banco para levantar o cheque com o subsídio, a Comissária Europeia, Elisa Ferreira, no dia 20 de junho de 2021, portanto 4 dias depois, disse: é penoso ver que Portugal, com estes anos todos de apoio, ainda está dentro dos países atrasados. Ora, o PS governou 2/3 do tempo em que estivemos a receber estes subsídios, incluindo os últimos 9 anos e também... 8,5, porque na verdade foi 2015 a 2024, portanto é 8,5. 2015, mas foi em novembro. É verdade, é verdade. Agora, se queremos ser precisos. É verdade. Mas foi também ultrapassado por vários países da Europa mais pobres e que tiveram menos tempo a receber dinheiro da União Europeia. Como é que explica isto? Bem, antes de mais, deixe-me dizer-lhe que isso não revela designadamente aquilo que foi a nossa diferenciação num aspecto que eu estava a referir, que é o da diferenciação em termos de competências, por exemplo. Nós, nos tais 8 anos que refere, passaram a ser mais 10% de portugueses com 20 anos, por exemplo, a frequentar o ensino superior. Ora bem, quando nós entramos na União Europeia... Nós mais pobres. Acha? Aliás, olha que não. Sim, fomos ultrapassados pela Estónia, pela Lituânia, pela Polónia. Não fomos ultrapassados. Está a negar esses factos. Quer que eu lhe mostre aqui as minhas cábulas? Estou. Não fomos ultrapassados pelos países do PIB per capita. Bem, vamos lá ver. Nós crescemos, o nosso PIB per capita aumentou. Aumentou, mas fomos ultrapassados por países mais pobres que tiveram menos tempo a receber dinheiros europeus. Deixe-me dizer-lhe 2 coisas. Em primeiro lugar, em termos de convergência, é um facto e todos o reconhecem, os números estão aí, são factos, não são opiniões. Nos últimos 8 anos, do mau crescimento da Alemanha e da França. Que não, é da média. Sim, mas comparar com os países semelhantes, de pobreza semelhante, vai ver que nós crescemos. Nós fomos o que mais crescemos. Então como é que nos fomos ultrapassados pela Estónia, pela Lituânia, pela Hungria e pela Polónia? Não fomos. Alguns desses países, não. Se quiser, vou aqui procurar os meus documentos e mostrar-lhe quais são os países em relação aos quais fomos ultrapassados e em relação aos quais não fomos ultrapassados. Que eu hei de ter isso aqui. Mas, entretanto, deixe-me dizer-lhe que, efetivamente, nós crescemos 10 vezes mais nos últimos 8 anos do que crescemos nos primeiros 10 anos desde o início do século XX. E depois dizer-lhe também que esse crescimento teve uma repercussão direta na vida dos portugueses, porque de facto nós crescemos mais e crescemos à custa de melhores salários, à custa de melhores salários médios e de desenvolvimento. Estão a emigrar, a classe média está a emigrar. Não é verdade. Isso não é verdade. Não é. Esse não é, e nem sequer é preciso agora aqui ir aos papéis. Quando olhamos para aquilo que foi a imigração nos últimos anos, a começar em 2015 ou começar em 2013, verificamos que ela tem vindo a baixar. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Está-me a dizer se o ritmo está a abrandar, sim. Mas continua a haver imigração. E a imigração, em grande quantidade, continua a haver. Continua a haver imigração mais do que aquela que desejaríamos, mas está a reduzir-se. E
o esforço de convergência é um esforço progressivo, naturalmente. É um esforço progressivo, naturalmente. E nós estamos a atingir essa convergência. Quer se queira, por acaso não tenho aqui pronto, mas número, fica o seu desmentido, não fomos ultrapassados no PIB per capita. Eu, enfim, os dados que eu vivi, mas pronto, fica a nota de que é frequentemente referido que há um conjunto de países do leste que nos ultrapassaram. E fica a referência muito clara que essa referência não é totalmente exata. E, sobretudo, fica a referência de que os fundos de coesão têm uma importância muito significativa. Qual é ela? Os países do centro da Europa, em termos da sua localização geográfica, muito mais bem posicionados para ser mais competitivos. E tinham, sobretudo, uma diferenciação que nós não tínhamos. O que lhe estou a dizer, e que é importante sublinhar, é que, de facto, aquilo que foi o nosso ganho em termos de escolaridade, em termos de frequência do ensino superior, em termos de redução do abandono escolar, faz-nos agora ser muito mais competitivos. E continuamos na lista dos mais atrasados, conforme disse Elisa Ferreira, que considerou esta situação penosa em 2021. Não, desculpa lá. Ela não disse isto. Olha, disse-o. É assim, Zé Rodrigues Santos, há uma coisa que lhe posso dizer. Nós fazermos referências a bocados de frases descontextualizadas, eu não vou comentar porque eu não conheço o contexto. Não vou. O contexto é no sentido de dizer Sim. que nós recebemos durante muito tempo apoios da Comunidade Europeia e não os então, aproveitámos devidamente para o nosso desenvolvimento. Permanecemos na cauda da Europa. Não estamos nada na cauda da Europa. Desculpe lá, não então, estamos quando na cauda ela da disse, Europa. não está a desmentir Elisa Ferreira, que diz que ainda estamos dentro dos países atrasados que citaram no dia 20 de junho de 2021. Zé Rodrigues dos Santos, desculpe lá, se nós temos aqui com a intenção de esclarecer as pessoas, não podemos ir buscar citações de intervenções das pessoas sem dizer ao entrevistado qual é o contexto. Porque isso não é... Eu acabei de dar o contexto. Não, mas eu não sei, desculpe lá, não comento frases inseridas do contexto, até porque sou bastante cuidadosa e, portanto, parece-me que isso é absolutamente essencial. Estas questões são importantes porque vários países preparam-se para entrar na União Europeia e os estudos dizem que vamos deixar de ser receptores líquidos de fundos comunitários. Não dizem. Não dizem isso? Não dizem. Até por uma razão muito simples. Não há nenhum estudo que diga isso. E, aliás, os meus próprios adversários estiveram aqui recentemente e disseram o contrário daquilo que está a dizer. Deixe-me dizer que o anterior Ministro das Finanças, Fernando Medina, indicou justamente que Portugal não sabe parar para essa situação em que iria deixar de receber esses fundos. Situação de risco, não situação efetiva. Bom, então, portanto, não vai acontecer. Não sei. Vamos continuar na lista dos mais pobres, é isso que está a dizer. Deixaremos de ir para os contribuintes, mesmo com estes países muito pobres a entrarem na União Europeia. Deixe-me cá dizer 2 ou 3 coisas. A primeira é que há vários países candidatos a entrarem na União Europeia e nem todos têm a mesma situação. Não têm todos a mesma população, não têm todos o mesmo nível de riqueza. E, portanto, tratá-los todos da mesma forma é absolutamente enganador para quem nos está a ouvir. Depois, são todos mais pobres que nós. Número 2. Alguns até têm situações... tal forma graves que neste momento equacionar essa questão levanta uma série de outras preocupações, mas quer fazer uma leitura leve e, portanto, vamos tratar assim numa leitura leve. Admitindo que têm todos dificuldades e que, portanto, todos entrariam para os países que ficam atrás de nós. A questão é, o que é que isso significa, que impacto é que isso tem? Vamos nós prescindir, nós europeus, das políticas de coesão que temos? Não, provavelmente não, porque nós queremos... Não está na mesa. Mas nós queremos... Porventura, quando me coloca a questão do impacto... Não, coloca a questão é que estes países, sendo muito mais pobres do que nós, vão puxar a média para baixo. E, portanto, países que são receptores líquidos passam para contribuintes líquidos. Ou não, depende. Portanto, acha que continuaremos ainda muito pobres para poder passar para a fase de Eu não acho que nós sejamos muito pobres. Acho que nós temos a nossa caracterização. Acho que nós temos a nossa caracterização. Somos beneficiários de fundos de coesão, porque também somos contribuintes para os fundos de coesão, como sabe. E sobretudo, que bem sabemos, e a Comissão também o sabe, e a União Europeia também o sabe, que os fundos de coesão beneficiam também os países mais ricos. Na medida em que, quando nós somos receptores de fundos de coesão, muitas vezes os utilizamos para aquilo que é a compra de produtos a outros países que são mais ricos. Portanto, as políticas de coesão têm uma determinada lógica. Em que todos ganham, quando há desenvolvimento, todos, como é evidente. Como sabe. Marta Temido, muito obrigado por ter vindo ao Eu não posso dizer a mesma coisa, mas muito obrigada. Obrigado.